Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma orientação que ela está dentro da nossa oração do Pai Nosso. Quando a gente finaliza a nossa oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: livra-nos do mal, né? Que assim seja. E o que é esse livra-nos do mal? A gente precisa ter um entendimento dessa passagem dentro dessa oração, que é muito emblemática, todo mundo conhece, né? A oração do Pai Nosso, é a oração feita por Jesus, e ela é um compêndio, ela é uma redução de tudo aquilo que pode ser feito, que pode ser entendido sobre uma oração. Normalmente, quando a gente fala de oração, a gente estimula que as pessoas façam as suas orações do coração, que tenham um diálogo, né? Que tenham um contato íntimo, uma relação com Deus, e que você estabeleça um diálogo da sua forma de falar. A gente já falou aqui algumas vezes sobre a forma de orar, né? E às vezes as pessoas têm nas suas cabeças que para fazer uma oração eu preciso falar palavras bonitas, ou que eu preciso estar numa posição, né? Uma determinada situação. E a doutrina vem explicar para nós que não existe isso. A forma, o exterior, não tem relevância nenhuma, não tem força nenhuma. O fato de eu me prostrar de joelhos não vai fazer com que a minha oração seja mais forte. O fato de eu falar através de um português mais bonito com Deus, né? Gente, tem gente que não fala português, tem gente que fala outra língua e Deus entende, né? Então, não é o fato de a língua que eu vou usar, a forma como eu vou falar, né? Ou se eu estou gritando com Deus, não, eu vou gritar para ver se ele me escuta, né? Não é esse o contexto. Nós não precisamos de nada disso. Nós estimulamos sempre que a oração ela tem que ser simples, que tem que ser um contato direto, que tem que ser uma conversa que você tem, né? E se o seu jeito de falar com Deus brother, estou aqui para levar um papo contigo, estou precisando da sua força, quero que você esteja comigo, que está difícil aqui, e você vai falar desse jeito com ele, é desse jeito que você vai falar com ele, é o jeito que você é. Porque por mais que a gente faça rodeios e por mais que a gente queira inventar um jeito de ser para falar com Deus, Ele conhece a gente no nosso íntimo. Eu estou fazendo de conta para quem? Para mim mesmo. Deus não precisa disso, tá? Deus é um cara simples. Ele precisa que a gente seja honesto na nossa relação com Ele. Ele precisa sentir que no nosso íntimo essa oração é fervorosa, que esse se conectar a Ele é muito mais do meu íntimo, daquilo que sai do meu peito, daquilo que está no meu pensamento, que está no meu coração, do que com a forma exterior. Mas isso é uma outra palestra, a gente já falou sobre isso, né? Estou só fazendo aqui um arranjo, ok? Sempre orientamos então as pessoas a fazer a oração do coração, mas isso não é simples. Às vezes eu levo um bom tempo para conseguir desenvolver essa minha forma de poder me relacionar com Deus. Ricardo, pede para eu fazer quantos Pai Nossos se achar que eu tenho que fazer, mas não manda eu conversar com ele. Na hora que eu conversar com ele eu travo, né? Eu não consigo bater um papo com Deus, né? Ou conversar com Jesus. Ok. Quando nós estamos falando da oração do Pai Nosso, de novo, ela tem uma série de explicações sobre cada um dos pontos das frases que a gente fala. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, em preces, nós temos a oração dominical. E aí, cada trechinho, cada frase que ele fala lá, ele explica, né? E às vezes, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ele vai trazer uma página e meia de explicação do que quer dizer isso. O que Jesus estava falando quando ele falou isso, né? Qual é o significado real desse verbo, desse falar de Jesus, ok? Mas, de novo, voltamos lá para o final, ele finaliza, e talvez não por menos, não sou eu que vou aqui desvendar os mistérios do raciocínio do Cristo, da forma por que ele fez desse jeito, né? Mas o fato é que no final ele termina essa oração dizendo: mas livrai-nos de todo mal. Muitas vezes nós interpretamos isso da seguinte forma: olha Deus, eu estou tocando minha vida aqui,
está indo a trancos e barrancos, as coisas estão caminhando. Eu só quero pedir para o senhor o seguinte: se tiver alguma coisa aí na frente vindo, tiver algum problema aí na minha direção, uma lajota que estiver voando na minha direção para me acertar, o senhor faz o seguinte: o senhor me livra desse mal, o senhor arranca os problemas na minha vida, o senhor abra os meus caminhos. Eu quero, uma estrada límpida e cristalina, de preferência num plano reto, que eu preciso do mínimo esforço possível para poder caminhar por ela. O senhor resolva essas coisas. O senhor tire os problemas, tire o mal da minha vida, me livra do mal das pessoas, E eu estou sempre fazendo essa oração com um entendimento absolutamente errado do que significa isso. Absolutamente errado. Por quê? Vamos lembrar que nos nossos últimos encontros, eu venho falando sobre a questão da reforma íntima, eu venho falando sobre plantio e colheita, sobre a lei de ação e reação, Nós falamos sobre a justiça das nossas aflições, nós falamos dos processos de reencarnação, porque eles são necessários. E aí, quando eu estudo tudo isso, eu sou obrigado a ter o entendimento da questão do amor e da justiça de Deus. A gente falou algumas vezes aqui sobre a liberdade que Ele me dá e o tempo que Ele me dá para que eu me desenvolva. Ele me deu o livre-arbítrio e me deu a eternidade. Ele falou: filho, aprende no seu tempo. Tem escolhas boas que você vai fazer que vai ser massa. Tem escolhas que não são legais que você vai fazer que vai doer. Mas quando doer, filho, você vai aprender. Faz do teu jeito. Porque se Ele tivesse que fazer, Ele já tinha feito a gente pronto, Mas Ele fez a gente simples e ignorante para a gente poder caminhar. Então, lá no princípio, Ele escolheu fazer a gente simples e ignorante, nos deu a eternidade, nos deu o livre-arbítrio. Estou sendo repetitivo. Por quê? Concorda que é uma decisão de Deus? Vocês já ouviram falar que Deus errou? Deus é perfeito. Se Ele tiver errado em alguma coisa, Ele perde a perfeição. Se Ele perde a perfeição, Ele não é Deus. É uma lógica meio esdrúxula, meio simplista, mas é mais ou menos isso. Se Ele é perfeito, lá no começo, quando Ele tomou a decisão de criar todos nós, simples e ignorantes, e deu o livre-arbítrio para um ser ignorante. Ignorante no sentido de que não conhece, que não sabe e que precisa aprender. É uma decisão divina, gente. E falou: vai, toma suas decisões aí e aprende. Eu estou te esperando no tempo que for, de acordo com o teu mérito, de acordo com o mérito que você tiver, no teu tempo. Nós somos eternos. E Deus existe desde todo sempre e existirá para sempre. Quem está com pressa? Tem um cara que não está com pressa, é Deus. O que Ele quer? Ele quer que dê certo. Ele criou a gente para ser luz. Ele criou a gente para que a gente evolua, para que a gente desenvolva o amor, que a gente aprenda um amor que não é esse amor possessivo que a gente acha que é amor, que a gente chama de amor aqui, porque a gente não sabe o que significa efetivamente o amor, a gente não sabe nem sentir o que é esse sentimento. Mas ok, dentro do nosso tempo, nós estamos caminhando. Beleza? Beleza. De novo, decisão divina. Simples e ignorante, caminha, vai aprender no seu tempo, com o seu mérito. Para que a gente tenha mérito sobre as escolhas que a gente faz de boas e de ruins. Meritocracia é isso. Meritocracia é o quê? Estou fazendo boas escolhas. Pela sua meritocracia, você merece receber coisas boas. Você está plantando semente boas. Quem planta semente boa recebe frutos bons. Da mesma forma, existe a meritocracia das escolhas ruins. Opa, se eu fiz escolhas ruins, plantei sementes ruins, o que vai acontecer? Eu colherei frutos ruins, amargos. Isso faz parte do quê? De uma lei maior, que é a lei de causa e efeito, que não é adaptável, ok? De novo, uma decisão divina. Ele fez dessa forma. Olhando para isso, olhando para essa explicação e para tudo que a gente viu até aqui, como eu poderia ter a expectativa
de que esse Deus, que fez todas as coisas desse jeito, pudesse, no final de uma oração, porque eu estou fazendo uma oração para Ele, eu estou batendo um papo com Ele, estou falando, ó Senhor, ó Deus, me livra do mal, tira tudo que tem de ruim na minha frente, as coisas ruins que vão acontecer, então o Senhor tira, me livra do mal, que há no mundo, que há nas pessoas, dos problemas que existem nessa existência, me livra disso. Faz sentido? Não faz sentido. Por quê? Seria justo? Depende. Eu tenho mérito? Qual é o meu plantio? Como eu estou levando? Quais são as minhas escolhas? Entende que não é uma questão de pedir? E não é uma questão dele querer dar ou não. Não é uma questão dele querer dar ou não. Ah, porque Deus não me deu as coisas, então Ele não gosta de mim. Deus gosta de todo mundo. Ama todos os seus filhos. Mas Ele é justo com todos os seus filhos. E Ele estabeleceu essa lei para isso. Para que Ele não fosse justo, para que Ele não corresse o risco de... Estou tentando trazer de uma forma mais lúdica, a explicação, mas para que Ele não corresse o risco de ser injusto, falar, mas o Ricardo me pediu uma coisa lá, e eu não dei para ele, daí a outra pessoa pediu e eu dei para outra pessoa, puxa, e daí eu fui injusto. Ele criou uma regra para o universo, que é a lei de causa e efeito. Ele corre o risco de ser injusto? Não. Mas Deus pode fazer as coisas? Ele é Deus, Ele pode o que Ele quiser. Não estou questionando a capacidade dele ou as estrelas que Ele tem no ombro, não. Ele é Deus. Ele pode tudo que Ele quiser. Mas eu posso pedir isso para Ele? É justo? Escuta, eu estou levando uma vida fazendo escolhas difíceis, agindo contra a questão moral, contra a minha questão ética. Eu estou tendo um comportamento comprometedor nessa existência, e aí eu faço uma oração e quero que Deus resolva para mim. A oração me livra do mal, me livra do mal que há em mim. Porque o mal que eu recebo do mundo é fruto do mal que eu plantei, por meritocracia. Eu escolhi a semente ruim, eu plantei a semente ruim e vou colher frutos ruins. A culpa não é da árvore que me deu um fruto amargo, da vida que me entregou um jiló para eu comer. Com respeito a quem gosta de jiló. Eu já escolhi esse porque é bem raro quem gosta, então eu como menos isso. Mas a culpa não é da árvore da vida que me entregou algo amargo para eu comer, algo azedo para eu comer. Não. Quem plantou a árvore? Quem plantou a árvore fui eu. E aí? Eu planto um pé de limão, espero que me dê bananas, abacates, mangas doces? Faz sentido? É justo? Então, quando eu peço, olha Deus, me livra do mal que há em mim, me reforma, me transforma, me ajuda a superar as minhas imperfeições, me ajuda, me inspira a fazer boas escolhas, que eu possa ouvir mais, o Ricardinho que fica aqui do lado direito me dando boas sugestões, e não o Ricardinho que fica do lado esquerdo falando faz coisa errada, Ou nos desenhos, que eu possa prestar mais atenção nas boas intuições, que eu possa fazer melhores escolhas para a minha vida. Então, me livra do mal que há em mim. Quando eu tentar enganar alguém, que eu tenha lucidez, que eu tenha clareza de pensamento, que eu não faça isso. Quando eu estiver me apegando aos meus vícios, sejam eles físicos ou sejam eles morais, que eu consiga olhar para isso, que eu consiga ter um despertar em relação a isso,
Gente, tem gente que acha que vício é só vício da bebida. Tem gente muito mais drogada em vício moral do que em álcool. Não que o álcool não seja. Mas tem gente muito mais apegada a enganar as pessoas. Entende? Tem gente muito mais apegado a um pensamento perturbado sexualmente falando. Vício moral. Entende? Então, quando essas coisas vierem para mim, que eu consiga filtrar isso. Que eu consiga raciocinar o que eu devo fazer. E que eu possa fazer as boas escolhas. Eu vou falhar? Sem sombra de dúvida. Porque o dia que eu não errar mais, eu morro, me transformo em mentor e venho trabalhar como espírito de luz no centro espírita. Eu estou pronto, né? Que não é o caso. Então, eu vou falhar, eu vou errar, vou tropeçar muitas vezes. É natural de um espírito que está em construção. A gente não tem que ser severo demais, mas a gente não pode também ser condescendente com as nossas falhas. Mas eu preciso observá-las. Como que eu vou descobrir que eu estou acertando? Algumas vezes errando. E aí eu vou mudar minha atitude, vou mudar minha postura. Quando as coisas da vida me encontrarem, quando os meus plantios, sejam dessa vida ou sejam de vidas anteriores, me alcançarem, eu vou ter o entendimento de que aquilo é fruto da minha própria experiência, daquilo que eu fiz, daquilo que eu escolhi. Então eu vou me resignar, vou ter o entendimento e vou tentar mudar daqui para frente. Essa é a grande proposta do despertar. Essa é a grande proposta da reforma íntima. Que a gente faça um ser diferente. Que eu não seja mais o Ricardo que eu era antigamente. Ou em outras vidas. Ou do tempo da caverna. Que eu consiga fazer esse processo de transformação. E nessa existência, inspirado por Deus, inspirados pelos bons espíritos, pelo meu espírito protetor. Gente, é uma turma que trabalha a nosso favor. Nosso projeto existencial aqui tem um monte de gente cuidando. Você imaginar que existe um espírito protetor que está ao nosso lado e que ele não tem a opção de sair. A doutrina explica isso para nós. Ah, mas às vezes a gente ouve, né? Em outros lugares falarem assim: ah, mas é porque o teu anjo de guarda está afastado de você. Não está, não. Tem um cara que é porreta, que está contigo para o que der e vier, é teu anjo da guarda. Por quê? Porque ele não tem a opção. Você até pode se desconectar dele, falar: estou em outra vibe, não quero saber de anjo, de nada, enfim, quero tocar minha vida, quero aproveitar o mundo, né? Você pode até fazer essa escolha. E aí você se afasta, né? Você não permite, né? Você se distancia dele, mas ele está do teu lado, você se distancia dele mentalmente. Ele está contigo, para onde você for. Em qualquer lugar, Ricardo, em qualquer lugar. Ele não tem opção. Ele te acompanha, ele te olha, te vela, te cuida e tenta te inspirar. Então, essa falange do bem, desses espíritos todos que cuidam de nós, estão o tempo todo tentando empurrar a gente para a luz, tentando empurrar a gente para as boas escolhas, aconselhando a gente o tempo todo para o amor, para o bem, para a luz. Mas a gente é criança teimosa, birrenta. Mas eu quero. Eu gosto é desse jeito. E a gente briga porque a gente quer fazer a coisa do nosso jeito. Mas a gente aprende. Então, quando eu estou fazendo esse pedido, eu estou pedindo essa transformação na minha vida. Porque se eu conseguir essa transformação na minha vida, gente, eu começo a transformar o mundo. A transformação do mundo não se dá pela transformação do outro. Tem a ver comigo. Eu cuido do ser que está aqui dentro, do monstro do Lago Ness que habita dentro de mim, tento manter ele enjaulado e tento transformar as minhas atitudes. E cada um cuida do seu monstrinho. Pode escolher o bicho que você quiser, mas cada um tem um dentro de si e precisa cuidar disso, precisa prestar atenção nisso. Se eu fizer esse processo, me reformar, né,
com a ajuda de Deus, educar os meus pensamentos, as minhas atitudes, não agir por impulso. O impulso não se justifica mais. Impulso é instinto. Instinto quem tem? A gente já teve. Quando nós começamos essa jornada, lá no começo, quando a gente era primata, a gente tinha instinto, a gente era só bicho. Animais nós ainda somos, pertencemos ao reino animal. Mas nós já deixamos o nosso instinto, já desenvolvemos a nossa inteligência e a partir de um determinado momento começamos a desenvolver a nossa moralidade. E a nossa evolução espiritual não se dá por instinto nem por inteligência, mas se dá por comportamento, moral, ética. É isso que vai dizer se eu caminhei ou não. Então, para que eu alcance o reino dos céus, eu peço para Deus que Deus me inspire, que me ajude, para que eu consiga eliminar o mal que há em mim. E aí, por consequência disso, a consequência disso é aquilo que eu imaginava que eu estava pedindo. A consequência disso é aquela, fala assim, livra as coisas, tira as coisas do caminho, ilumina a minha estrada, né? Abre todas as minhas portas, né? Clareia tudo para mim para que eu possa, seja o farol da minha estrada. Sim, a consequência é essa. Porque a partir do momento que eu eliminei o mal que estava aqui dentro, eu passei a plantar coisas boas. E a regra divina é muito massa por isso. A coisa mais linda que tem nessa história é isso. É que, cara, ela é inegociável para os dois lados. Inexoravelmente, se eu plantar coisas boas, eu não tenho como colher coisas ruins. Olha que top! A gente só precisa começar a plantar coisas boas. Então, quando eu faço esse processo e eu elimino esse mal que há em mim, a consequência é o caminho que eu pedi. É o caminho iluminado. Mas não por interferência de Deus, não sem a meritocracia, não sem a justiça divina. Porque se acontecesse da forma como eu estava imaginando no começo, Deus seria injusto. E sendo injusto, ele não seria Deus. Parece uma lógica simples, mas é de fácil entendimento para quê? Para a gente entender, sobretudo, que nós jamais teremos facilidades se a gente não mudar o nosso comportamento. É disso que se trata. Eu termino uma oração inteira do Pai Nosso, onde eu revelo um monte de coisa, dizendo, só que tudo isso passa por uma situação. Qual é a situação? Da minha transformação, do meu mérito. Entre outras coisas, eu estou dizendo assim, Senhor, se eu não tiver mérito, não cuide dessas coisas para mim. Não abra meus caminhos. Não tire o mal. Não resolva nada. É isso que eu estou dizendo. Eu preciso ter o mérito. Essa escolha, gente, é uma escolha diária. A conversa que nós temos que ter com Deus, ela é uma conversa diária. Estabelecendo essa conexão, prestando atenção nas coisas do astral, observando as coisas de Deus na nossa vida, tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons. Você vai estabelecendo uma conexão que não te permite mais. Essa conexão, ela te ajusta, ela te coloca no caminho. Eu queria finalizar dando um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu acho muito legal. Diz o seguinte: todo mundo sabe que a distância mais curta entre dois pontos é a linha reta, certo? Então, se eu tenho um ponto aqui e tenho outro ponto aqui, o caminho mais curto é eu ir reto. Se eu tentar fazer qualquer curva aqui, eu vou aumentar o meu caminho, ok? Então, para eu ir daqui até aí, né, até o pilar aqui, até a câmera, para eu ir até ali, o caminho mais reto é eu caminhar para frente. Vamos imaginar que ali está Deus e que eu estou no meu processo de evolução. Qual é o caminho reto até Deus? Jesus veio aqui para fazer isso.
Ele passou por tudo que ele passou para apresentar para a gente um caminho reto chamado Evangelho. Ó, esse aqui é o mapa do caminho. Se vocês seguirem esse mapa do caminho, vocês vão chegar até Deus. Ok? Ok, entendemos. Beleza. Entendemos, mas praticamos? Aí, eu sabendo que aqui é o caminho reto, eu escolho muitas vezes o caminho torto. Por quê? Porque eu estou distraído na minha vida. Mas Deus também, né, nos deu o caminho reto através de Jesus, mas também nos deu os dois presentes. Extraordinários esses dois presentes. De cada lado aqui, desse lado e desse lado aqui, ele colocou duas paredes. Sabe como que é o nome dessas duas paredes que ele colocou aqui, perto do caminho, por toda a nossa vida? Como é que chama essas duas paredes? Se chama dor. Dor. E a dinâmica é a seguinte: eu estou no caminho reto, eu quero encontrar Deus, não, agora eu estou convertido, agora eu vou fazer, agora eu quero fazer a minha reforma, agora eu encontrei o Espiritismo, agora eu achei o centro que eu queria, agora vou tomar os passes, agora eu vou me transformar e agora vai ser top, e vamos lá. Daí eu começo, né? Caminhar no caminho de Deus. Daí eu dou uma olhada nas coisas do mundo, dou uma distraída, falo, opa, mas esse negócio aqui, daí eu começo a sair na direção aqui para prestar atenção nas coisas do mundo. E vou prestando atenção nas coisas do mundo e esqueço do caminho reto que era lá. E estou aqui me divertindo com as coisas do mundo e vou caminhando até que eu bato na parede. Quando eu bato na parede eu sinto o quê? Dor. Quando eu sinto dor, quando a gente sente dor, o que a gente faz? A gente volta para Jesus. Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor resolva meus problemas. Essa dor está dando demais, está me incomodando demais, está muito complicado. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso dos seus anjos, e arcanjos, e espíritos de luz, e eu preciso de todo mundo. Beleza. Agora eu juro por Deus que eu não vou mais sair do caminho, eu vou seguir no caminho de Deus. Ok. Eu dou mais uns passinhos aqui, daí eu dou uma olhadinha aqui assim, que é um negócio engraçado, divertido. Daí eu falo, opa, olha esse negócio aqui, daí eu saio para cá. Entende? E aí me distrai de novo com as coisas do mundo, e vou caminhando, me distraindo com as coisas do mundo, até que eu bato no quê? Na parede. Sinto dor de novo e faço, volto para Jesus. E gente, um caminho que era para ser reto, nós estamos parecendo aquele... Sabe quando você vai fazer o cardiograma lá, que fica aquele zigue-zague assim? A gente fica num zigue-zague assim, que a gente quase não sai do lugar. Bate na dor, bate na dor, bate na dor, bate na dor. Às vezes não dá nem tempo de passar por Jesus. A gente bate numa parede na outra já. Fruto do quê? Da nossa não observância. Estamos distraídos pelas coisas do mundo. O mundo é mau? Não, quem fez o mundo foi Deus. O mundo é bom. O que fazemos das coisas que estão no mundo? Opa, daí cada um sabe o que faz. Tudo posso, mas nem tudo me convém. O mundo está aí. Mas não foi Deus que fez? Foi. Mas me convém? Não sei. Tem que avaliar. Plantio e colheita. Não há nada que a gente plante que a gente não vai colher. Nada. Seja de bom ou seja de ruim. Então, quando eu estou na minha jornada existencial, eu preciso lembrar que é um caminho, eu tenho um objetivo, eu tenho que chegar num lugar. Quando eu me distraio com as coisas do mundo, eu fico paralisado, porque eu estou fazendo zigue-zague no mesmo ponto, eu não estou indo para frente. O Espiritismo explica que o espírito não regride, a gente sempre evolui, a gente sempre caminha adiante. Sempre nós teremos aprendizado, sempre. Mas não precisa ser tão sofrido. Por que é? Por culpa de Deus? Só se for pela culpa de ter feito uma lei de causa e efeito. Mas de impor sofrimento para mim, não. Ele me ama. E ele falou, filho, vai e aprende. Toma suas decisões.
e eu vou te aguardar no final do teu caminho, seja quanto tempo for. Está torcendo por mim, está torcendo que eu faça as melhores escolhas, colocou um polvaréu em volta de mim para me inspirar para as boas escolhas, e muitas vezes o meu maior problema não é nada disso. O meu maior problema sou eu mesmo. A minha maior briga na minha existência é comigo, com os meus valores que eu acho que são assim, que são assados, com as minhas tendências, aquilo que eu trago de outras vidas, e a minha teimosia em não querer entender que eu não sou perfeito, que eu não sou o centro do universo, que eu não sou o cara mais bonito, mais orgulhoso, mais maravilhoso, mais tudo. O mundo não gira ao meu redor. Eu preciso entender isso. E às vezes isso vai levar algumas vidas para eu aprender. Algumas batidas na parede. Quanto mais cedo eu entender isso, menos vezes eu vou bater nessa parede. Eu ainda posso encontrar dor na minha jornada? Ela pode me alcançar, fruto de escolhas que eu fiz no meu passado. Mas eu tenho certeza, convicção, preciso ter certeza e convicção de que o plantio que eu estou fazendo daqui por diante, uma vez tomando essa consciência, tendo esse entendimento, as minhas escolhas precisam ser diferentes. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei disso, se eu não mudar meu comportamento, daí eu sou um espírito sadomasoquista. Por que você sofre? Porque eu adoro sofrer. Não vejo a hora de encontrar uma planta cheia de espinho. Não vejo nem a beleza da flor. Eu vou só nos espinhos, adoro um espinho. Daí cada um tem o seu contexto de vida. Mas a partir do momento que a gente tem esse entendimento, que a doutrina vem esclarecer isso pra gente, abrir os nossos olhos e falar, filho, filha, não espere que Deus interfira nas coisas para você. Ele vai te apoiar em tudo que você decidir, mas a decisão é sua. Para quê? Para que lá no final o mérito seja seu. Que a gente possa pensar bastante sobre isso, que a gente possa avaliar bastante as nossas atitudes, que a gente possa estar desperto e não no automático. Eu sempre trago o exemplo que eu digo. Muitos de nós somos coadjuvantes na nossa própria vida. Eu estou no banco do carona. E quem está tocando a vida? Não sei. Eu só estou de embalo aqui na minha própria existência. Não pode ser assim. Eu estou conduzindo a minha existência. Eu sou o ator protagonista, o ator principal da minha própria vida. Eu não posso estar de passageiro. E muitos de nós estamos num processo tão automatizado de existir que nós acordamos, iniciamos o nosso dia, finalizamos o nosso dia, e se eu perguntar para você, o que você fez hoje? Você viveu a sua rotina e nada mais. Você deu as respostas que estavam prontas. Você agiu quase que por instinto, dentro da sua rotina, dentro daquilo que você faz no seu dia a dia. Você não interferiu positivamente no seu existir. Não, peraí, isso aqui eu vou fazer diferente. Não, hoje eu vou me permitir parar, hoje eu vou me permitir avaliar tal coisa, hoje eu vou ter uma conversa diferente com tal pessoa, hoje eu vou almoçar num lugar diferente, vou usar um caminho diferente, vou fazer coisas diferentes. Não. Eu aperto o botão do automático, porque assim é mais confortável viver. Está no automático, eu já conheço, eu já sei o resultado. Posso gostar mais ou não gostar tanto, mas eu já conheço. Entende? Nós precisamos sair do automático. Nós precisamos estar conscientes do nosso existir, da nossa vida. E aí sim, eu vou interferir nisso. Positivo ou negativamente. Mas sou eu que estou conduzindo. O mérito é meu, seja bom ou seja ruim. E aí não dá mais para culpar Deus. Ah, Deus, por que você fez isso comigo? Não funciona assim. Que a gente consiga olhar para isso, que a gente consiga ter esse despertar, que a gente consiga prestar atenção nisso. Porque, gente, isso muda tudo. E o resultado, muito possivelmente, vai ser melhor do que o botão automático. Amém?